Vamos começar a conversar através de vários áudios, tendo o mesmo teor daquilo que normalmente apresento nas minhas aulas presenciais de meditação. O que é e como se cultiva a paz interior. Mas, ponto importante é que, conjuntamente com o desenvolvimento da ideia da paz interior, eu preciso e gostaria de desenvolver com você o conhecimento do que é a meditação. Porque, num sentido muito direto, não há diferença entre meditação ou estado meditativo e paz interior. Pretendo, portanto, ao longo de vários áudios, deixar isso claro, não só através desses diálogos, mas de exercícios práticos que você pode realizar na sua casa, e desses exercícios não só obter benefícios, como reconhecer com mais clareza sobre o que eu estou falando. Costumo dizer que meditação não é apenas uma prática ou um conjunto de técnicas, mas sim uma cultura, um processo gradual, intencional e muitas vezes até sistemático de compreender o mundo e sobretudo a si mesmo. Ela, a meditação, transcende os limites de uma atividade que você simplesmente faz em determinados momentos do dia e se torna um modo de viver, um estado de consciência que permeia cada aspecto da sua existência. Nesse sentido, meditar não é apenas sentar-se em silêncio, concentrar-se na respiração ou repetir um mantra. Meditação é produzir, vivenciar, desenvolver uma cultura. É mergulhar em um sistema completo de pensamento e sabedoria que nos convida a uma transformação profunda e duradoura. Quando alguém tenta meditar sem compreender os fundamentos filosóficos e espirituais que sustentam a prática, muitas vezes enfrenta dificuldades que poderiam ser evitadas. A prática se torna mecânica ou superficial e os resultados limitados. Essa abordagem fragmentada é como tentar aprender a nadar utilizando apenas os braços ou apenas as pernas. Embora seja possível avançar um pouco, o esforço será desnecessariamente maior e o progresso, portanto, muito mais lento. Assim como o nadador deve compreender a dinâmica da água, a sua densidade, resistência e força, o meditador deve compreender a mente, suas flutuações, condicionamentos e a natureza transitória dos pensamentos. A meditação em seu cerne é um convite ao autoconhecimento. É um chamado para explorar as profundezas da mente e confrontar aquilo que frequentemente ignoramos. Os apegos, os medos, os padrões automáticos de comportamento e a ilusão ou as ilusões sobre o eu. Essa prática enraizada em tradições como o budismo ou o hinduísmo e até em filosofias ocidentais modernas nos ensina que o objetivo não é escapar do mundo, mas aprender a habitá-lo com presença e sabedoria. Adotar a meditação como uma cultura implica reconhecer que ela não se limita à prática formal, mas deve estar presente em todas as dimensões da sua vida. Ela nos desafia a questionar valores enraizados, a redefinir o que entendemos por sucesso e buscar a paz não nas circunstâncias externas, mas nas transformações internas. Esse processo exige dedicação, paciência e humildade. Afinal, a meditação é, antes de tudo, um aprendizado sobre a natureza da mente e do coração humano, um treinamento para viver de forma mais plena, consciente e compassiva. Essa abordagem cultural e integral da meditação também destaca que ela não é um fim em si mesma, mas um meio para algo maior. Não meditamos apenas para aliviar o estresse, embora isso possa ser benéfico.
Não meditamos apenas para acalmar a mente, embora isso frequentemente aconteça. Meditamos para nos conectar com o que há de mais essencial em nós mesmos, para nos libertarmos das camadas de ilusões e máscaras que acumulamos ao longo da vida, e para experimentar a realidade com clareza e abertura. Para isso, é fundamental compreender que a meditação é um processo, não é algo que se domina em dias ou semanas, mas um caminho a ser percorrido. É uma prática que requer tempo, disciplina e, acima de tudo, disposição para desapegar de resultados imediatos. Em uma sociedade que valoriza a pressa e a produtividade, essa perspectiva pode parecer contraintuitiva, mas é justamente essa inversão de valores que torna a meditação tão transformadora. Ela nos ensina a desacelerar, a observar e aceitar a impermanência de todas as coisas. Uma metáfora útil aqui é a de um jardim. Meditar é como cultivar um jardim interior. No início, o terreno pode parecer árido, cheio de ervas daninhas e pedras. Plantar sementes de atenção plena, compaixão e aceitação requer esforço, e os resultados não são imediatos. Mas com o tempo, o jardim começa a florescer. O solo se torna mais fértil, e as ervas daninhas que antes dominavam a paisagem cedem espaço para as flores. Esse processo não acontece de forma linear ou sem desafios, mas é justamente nele que reside a beleza da meditação. Adotar a meditação como uma cultura também significa integrá-la ao cotidiano. Isso implica não apenas reservar um momento para praticar em silêncio, mas trazer a mesma qualidade de atenção para atividades como caminhar, comer, trabalhar e até mesmo se relacionar com os outros. Meditar é aprender a viver com presença, percebendo cada gesto, pensamento e emoção. É uma oportunidade de se conectar com o momento presente. Por fim, compreender a meditação como uma cultura é reconhecer que ela nos transforma de dentro para fora. Não se trata de mudar o mundo externo, mas de transformar a forma como nos relacionamos com ele. E, nessa transformação, encontramos não apenas alívio para o sofrimento, mas uma paz mais profunda, que não depende de circunstâncias. Meditação, em essência, é um caminho para se reconectar com o que há de eterno em nós, com a paz, a sabedoria, a compaixão que sempre estiveram presentes, mas que muitas vezes esquecemos. Ao entender e viver a meditação como uma cultura, permitimos que ela se torne parte orgânica do que somos, e não apenas algo que fazemos. Mas aqui, quero ter cuidado com as palavras e os possíveis sentidos que cada um tem delas. Quando falo em aspectos filosóficos, não me refiro à filosofia contemporânea. Ela pode nos deixar confusos com sua hiperespecialização. Falo mais em referência aos antigos, quando a filosofia tinha o sabor da sabedoria, de uma forma de compreender o mundo e nele se situar e, a partir dessa compreensão, determinar um caminho que fosse possível o bem viver. Quando falo em aspectos espirituais, não me refiro a crenças religiosas, embora, para muitas pessoas, elas possam ser parte do processo. Espiritualidade é, antes de tudo, um processo de autoconhecimento e de compreensão do mundo que ultrapassa reducionismos biológicos a que diferentes correntes científicas tentam enquadrar os seres humanos. Com o tempo, em nossos encontros, espero aprofundar o entendimento sobre a meditação como uma cultura. Hoje quero iniciar essa jornada abordando um aspecto essencial dessa cultura, o cultivo da paz interior. E aí vem a pergunta, a questão essencial
que muitas vezes me foi colocada ao longo dos anos enquanto ensinava a meditação. Mas o que é paz interior? Ao longo desses nossos encontros, talvez você perceba que sou repetitivo. E de fato, estará certo ao notar isso. Após mais de 30 anos estudando, praticando e ensinando meditação e o cultivo da sabedoria, aprendi que a repetição é uma poderosa aliada para quem deseja ir mais longe. Ela reforça o aprendizado e nos ajuda a enfatizar e internalizar o que realmente é importante. Vamos conversar sobre o que vem a ser paz interior. De forma geral, eu diria que as pessoas possuem algumas ideias pouco desenvolvidas sobre o que é paz interior. E esta é uma questão bastante importante. Uma pergunta cuja resposta implica num padrão de qualidade de vida, portanto, pode ser fundamental, de acordo com as condições da nossa vida, que saibamos dar uma resposta profunda e adequada a essa questão. O que é paz interior? Os fundamentos da paz interior, eu posso dizer, são os mesmos da cultura meditativa: conhecer a mente, cultivar a mente, libertar a mente. Quando você começa a conhecer a mente, começa também a conhecer os obstáculos à paz interior, à paz genuína. Ao cultivar a mente, você desenvolve as condições positivas ao surgimento da paz. Libertar a mente é justamente abandonar, renunciar e se desapegar de todas as condições mentais que geram sofrimento e que, portanto, nos impedem de viver a paz genuína. O processo de trabalhar sobre esses 3 fundamentos não requer apenas prática, mas também a aquisição de um certo nível de sabedoria e conhecimentos específicos. Então, para que você possa realizar a paz interior, ou realizar algum nível de paz interior durante o seu processo de espiritualização, é necessário ter uma compreensão clara do que vinha a ser a paz interior. Hoje, esse será o tema da nossa conversa. Vamos falar um pouco sobre o que vem a ser esse estado de tranquilidade genuína frente às muitas adversidades da vida. Começo dizendo que a paz interior transcende o mero acúmulo de bens materiais ou o alcance de marcos exteriores como possuir uma casa no alto de uma montanha. Mesmo com riqueza ou isolamento, não há garantia de paz. Também é um equívoco acreditar que a paz interior possa ser conquistada exclusivamente através de grandes esforços ou disciplina rigorosa. Muitos atletas exemplificam dedicação e disciplina, mas isso não significa que automaticamente gozem de paz interior. O esforço para disciplinar a mente, embora louvável, não é por si só um caminho para a verdadeira paz. Para alcançar a paz interior, é crucial desenvolver uma compreensão profunda da natureza da própria consciência. Em geral, as pessoas vivem guiadas por uma consciência predominantemente material ou materialista, incluindo muitas pessoas que se identificam como religiosas, ou seja, existe uma grande quantidade de pessoas que praticam, frequentam alguma religião e que o fazem a partir de uma consciência material. Esse é um assunto profundo, complexo, mas muito importante de ser refletido. A consciência material
na prática de uma religião se instaura justamente quando praticamos essa religião e cultuamos Deus ou alguma divindade, pensando em adquirir benefícios para a vida mundana, benefícios para a vida material. Todo o exercício da paz interior é um exercício espiritual. Todo exercício e prática da verdadeira religiosidade é um exercício e prática relativo ao espírito, nunca à matéria. Por outro lado, uma minoria vive de maneira mais harmoniosa por possuir uma consciência espiritual mais desenvolvida. Existem também aqueles em um estágio intermediário, que, embora inicialmente motivados por uma consciência material, começam a experimentar os rudimentos de uma consciência espiritual. O que é a consciência material e o que seria a consciência espiritual? A consciência material é caracterizada por uma mentalidade que busca a felicidade e o bem-estar nas coisas do mundo externo, acreditando que a felicidade está vinculada ao que é tangível e material. Em contraste, a consciência espiritual entende que a verdadeira paz e serenidade são encontradas dentro de nós mesmos. É através do cultivo consistente e progressivo dessa consciência espiritual, dessa presença de espírito, que podemos experimentar a paz interior de forma autêntica. Assim, eu diria que a jornada para a paz interior não é sobre o que você pode adquirir ou conquistar externamente, mas o quanto você pode desenvolver e aprofundar uma qualidade de consciência interior. A consciência material em si não constitui um problema, pois todos nós necessitamos de condições básicas para viver, mas ela revela um equívoco sobre a natureza da felicidade e do valor dessa felicidade no mundo. É razoável entender que ter acesso a bens materiais, em alguma medida, é melhor do que não ter nenhum. No entanto, o conflito real não consiste entre o material e o espiritual, mas na crença de que a felicidade pode ser alcançada exclusivamente através da aquisição de bens materiais. Por essa perspectiva, muitas pessoas demandam grande esforço em estruturar a sua vida material. Gastam grandes quantidades de tempo, dinheiro e esforço na estruturação de sua segurança física, no que se refere ao conforto e bem-estar, e gastam pouco tempo ou tempo nenhum no cultivo da própria mente. Sem o cultivo adequado da própria mente, sem o desenvolvimento dos fundamentos da paz e da meditação, conhecer a mente, cultivar a mente, libertar a mente, a paz e a felicidade genuínas são impossíveis. O verdadeiro dilema está na percepção equivocada de que objetos materiais, apesar de oferecerem conforto temporário, podem garantir uma felicidade duradoura e significativa. A autêntica felicidade, aquela que é profunda e persistente, nasce de uma mente que estabeleceu paz com o mundo externo e consigo mesma. Isso envolve o entendimento de que a paz interior e a satisfação verdadeira não dependem somente de circunstâncias externas, mas são frutos de um desenvolvimento espiritual e de uma consciência plena. Não depender das coisas externas não significa ser indiferente a elas, mas ser capaz de lidar com a realidade impermanente que as constitui. Tudo e todos em torno de nós, incluindo nós mesmos e o nosso corpo,
não pode se sustentar indefinidamente para que sejamos felizes. Tudo se move o tempo todo. Quando não compreendemos isso, acabamos nutrindo expectativas errôneas sobre tudo e todos que nos rodeiam. A paz interior é justamente nossa capacidade de atualização frente às constantes transformações do mundo. Portanto, o desafio é superar a ilusão de que a posse material é sinônimo de felicidade e reconhecer que a verdadeira serenidade e contentamento são alcançados através do cultivo da consciência espiritual. Essa sabedoria não subestima a importância das coisas materiais, torna a reforçar, mas as posiciona em uma perspectiva correta, identificando-as como recursos que podem auxiliar no bem-estar, sem serem seu principal fundamento. O cultivo da paz mental não é apenas uma forma de escapar do estresse, mas um processo de transformar a maneira como nos relacionamos com os altos e baixos da existência. Ele nos ensina a acolher nossos conflitos e dificuldades, não como obstáculos a serem evitados, mas como elementos que nos ajudam a desenvolver sabedoria, resiliência e compaixão. Assim, essa paz se torna um estado de presença que nos acompanha em todas as situações, nos fortalece internamente e nos permite lidar com a vida de uma forma mais profunda e significativa. É uma paz que não se limita a momentos de meditação, mas que se expande para cada aspecto do nosso ser, permitindo que enfrentemos os desafios com mais clareza e equilíbrio, transformando assim cada dificuldade em um passo a mais em nossa jornada de autoconhecimento. Tudo o que eu disse agora implica em compreender algo fundamental. Estar em paz não é estar livre de problema. Estar em paz é ser capaz de lidar com as adversidades do mundo, com as contrariedades da vida, com os conflitos pessoais e interpessoais, sem as marcas da angústia, da raiva, do ódio, do medo ou do rancor. É importante salientar que a paz interior aqui proposta não possui algum tipo de visão romântica, nem uma ideia que alimenta uma afetividade tóxica. Não se trata de ceder a tudo e a todos, evitando conflitos e buscando ser amado e aceito a qualquer custo. Tampouco é sobre encontrar um estado mental onde a dor, um dos elementos fundamentais da experiência humana, e os problemas deixam de nos afetar. Paz interior ou paz mental é encontrar um ponto interno a partir do qual podemos enfrentar os desafios da vida com mais clareza e discernimento. Esse é o convite de uma consciência espiritual. Clareza e discernimento. É a capacidade de lidar com as dificuldades sem perder o equilíbrio, mantendo uma visão mais ampla, mesmo nas situações mais adversas. Em última instância, quando tudo parece insuportável e os desafios se tornam esmagadores, a paz interior é aquele refúgio interno, um espaço cultivado por meio do conhecimento e por meio de práticas e treinamentos contínuos, para onde podemos nos voltar. É um lugar dentro de nós que nos sustenta e nos fortalece para atravessar os furacões da vida, não eliminando a dor ou as dificuldades, mas oferecendo um alicerce firme para suportá-los com dignidade e resiliência. A proposta da cultura meditativa aqui, fundamentada na busca pela paz interior, não deve ser confundida com uma forma de escapismo ou uma solução mágica para todos os problemas. Meditar não é um caminho para fugir da realidade ou para criar uma vida sem dificuldades, mas sim um processo
de desenvolvimento interior, de desenvolvimento espiritual, que nos ensina a acolher a vida tal como ela é, com todas as suas contradições e desafios. Isso significa abrir-se para a vida real, em vez de tentar moldá-la de acordo com os nossos sonhos. Viver plenamente é viver em conformidade com todas as condições e contradições da vida. Já encontrei pessoas que se dedicavam com esforço e persistência à meditação e à oração, mas que buscavam sua prática na esperança de evitar sofrimentos e atribulações. É semelhante às orações que pedem: por favor, Senhor, me livre dos tormentos da vida. Esperar que a prática espiritual crie um mundo sem dificuldades é um equívoco que ignora a essência da existência humana, marcada por desafios que são, muitas vezes, oportunidades de crescimento e aprendizados profundos. A proposta da prática de meditação ou da prática meditativa que apresento não visa eliminar os transtornos e as adversidades, mas sim desenvolver uma mente que seja capaz de encontrar caminhos criativos para lidar com qualquer situação. A meditação nos ensina a nos fortalecer internamente, cultivando a resiliência e a clareza necessária para enfrentar os altos e baixos da vida. A paz que buscamos através dessa prática não é uma ausência de problemas, mas uma habilidade de manter um centro calmo e equilibrado em meio às tempestades. Muitas pessoas buscam, por meio de práticas espirituais e sobretudo da meditação, alcançar um estado de invulnerabilidade onde os conflitos e os problemas não possam mais nos tocar, como se nos elevássemos a atitudes búdicas da mente, imunes às turbulências da vida. Mas esse é um grande equívoco, uma das maiores distorções que acomete algumas pessoas que seguem uma religião ou que almejam um estado de iluminação sem carregarem em seu íntimo um sentimento de religiosidade. A base da existência humana, a base de toda a existência é a vulnerabilidade, pois todos os seres e tudo que existe é interdependente. Com o tempo, estudo e prática, é preciso desenvolver a sabedoria da vulnerabilidade. É preciso compreender com todo o coração que a base da vida é a vulnerabilidade. Todos os fenômenos da existência e todos os seres participantes desse fenômeno são interdependentes. Geram-se e se influenciam mutuamente o tempo todo. Geram-se e se influenciam mutuamente a todo instante. Portanto, tentar criar uma vida protegida, isolada e segura sempre redunda em alguma forma de conflito interno ou externo, sempre redunda na criação de diferentes tipos de dificuldades e transtornos no que se refere ao andamento da nossa vida. A paz espiritual reverbera mais profundamente dentro de nós quando aprendemos a ser vulneráveis, quando aprendemos a nos libertar das amarras do medo e com compaixão, amor e benevolência nos voltarmos para as condições do mundo e para nós mesmos. Tudo que existe vive em constante relação e troca. Você pode se perguntar: o que é a vida? Costumo responder que, objetivamente, talvez não tenhamos uma resposta consistente. Mas, uma coisa que podemos perceber: a vida se manifesta como um campo infinito de relações. Tudo na existência é relacionamento. A própria existência é relacionamento. Cada ser, cada elemento é vulnerável ao outro, influenciando
e transformando por conexões diferentes em infinitas correlações. Ao tentar encontrar um estado de invulnerabilidade, nos fechamos para o próprio processo de viver, rejeitando essa interdependência que nos mantém vivos em constante movimento e transformação. A interdependência é a ideia, a compreensão de que somos seres essenciais e interconectados. Nossas mudanças pessoais, sejam de comportamentos, perspectivas ou sentimentos, muitas vezes acontecem em resposta à interação com outros, a interação com o ambiente ao nosso redor. A presença e influência dos outros nos desafiam, nos inspiram e muitas vezes nos fazem compensar nossos próprios modos de ser. É nesse processo de interação constante em que somos influenciados e influenciamos que ocorre o verdadeiro movimento da transformação pessoal. Mesmo quando tentamos mudar a partir de uma decisão pessoal, esse processo é direto ou indireto, influenciado por experiências e relações que temos com o mundo e com as pessoas que nos cercam. Como consequência, ao nos isolarmos dessa realidade, começamos a experimentar estados mentais mórbidos e difusos, onde a vitalidade do contato com o mundo se esvai. Os aspectos mais sombrios da nossa psique, que deveriam ser integrados e compreendidos, acabam por emergir descontroladamente no campo da consciência. Em vez de nos proteger, essa busca por invulnerabilidade nos aprisiona em uma ilusão, separando-nos da verdadeira natureza da vida, que é a abertura, o contato e a aceitação da nossa própria vulnerabilidade. A vulnerabilidade é muitas vezes traduzida como uma forma de fraqueza, mas ser verdadeiramente vulnerável não é ser fraco, é ser capaz de abandonar, mesmo que não o tempo todo, os transtornos originados do medo, as barreiras criadas pelo orgulho e a inflexibilidade criada pela obstinação. Medo, orgulho e obstinação são 3 grandes defeitos do espírito, 3 grandes defeitos da alma, que quando abordados adequadamente, quando trabalhados com compreensão e profundidade, libertam a nossa mente de suas condições difusas e naturalmente deixam emergir dentro de nós o estado de paz interior, a realidade da paz genuína.